Milionário vê uma mulher sozinha, debaixo de chuva, trocando o pneu e chorando. Quando ele se aproxima, descobre que é a funcionária que ele acabou de demitir. O que ele fez em seguida vai te deixar sem palavras. Antes de começar, comente. De qual cidade você está assistindo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. A chuva castigava impiedosamente o asfalto da Avenida Faria Lima, transformando São Paulo numa aquarela em tons de cinza. Gotas grossas ricocheteavam no capô do Jaguar blindado de Rafael Nogueira, criando uma sinfonia metálica que combinava, estranhamente, com o jazz suave que tocava no sistema de som. Através dos vidros embaçados, as luzes da cidade pareciam fantasmas distantes, borrões coloridos na paisagem urbana encharcada. Dentro do luxuoso interior do veículo, Rafael afrouxou a gravata italiana com um suspiro de cansaço. Havia sido um dia particularmente exaustivo, no comando do Grupo Nogueira, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. Uma pilha de documentos aguardava sua revisão na pasta de couro genuíno ao seu lado, mas ele não conseguia reunir energia para sequer tocá-los. Aos 38 anos, Rafael havia conquistado tudo o que o mundo dos negócios poderia oferecer: fortuna, poder, respeito. Ainda assim, algo estava faltando, uma lacuna que nem mesmo ele sabia como preencher. Às vezes, o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo quando achamos que estamos perdidos, murmurou para si mesmo, sem saber que esta noite de tempestade redesenharia completamente o mapa de sua vida. O motorista havia adoecido naquela manhã, e Rafael, contrariando seu hábito de sempre ter alguém para dirigir, decidiu ele mesmo assumir o volante. Uma decisão impulsiva, fora de seu padrão habitual de controle meticuloso. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse uma inquietação mais profunda que nem mesmo ele compreendia. Foi então que seus faróis iluminaram uma cena inusitada no acostamento da avenida. Uma mulher lutava para trocar um pneu furado sob a chuva torrencial, seu vestido completamente ensopado, colando-se ao corpo. Seu rosto demonstrava uma determinação feroz, mesmo com mechas de cabelo escuro grudadas na face. Rafael hesitou. Não era de seu feitio parar para ajudar desconhecidos, especialmente naquela região, àquela hora da noite. Algo, porém, o compeliu a diminuir a velocidade e encostar alguns metros à frente. A chuva intensificou-se quando ele saiu do carro, como se o céu quisesse testar sua resolução. Em segundos, seu terno Armani de R$ 5.000 estava encharcado, água escorrendo por seu rosto, normalmente impassível. Rafael observou a mulher por um momento antes de se aproximar. Havia uma dignidade em sua luta contra os elementos, uma força silenciosa que o intrigou. Ela não chorava, não reclamava, simplesmente continuava tentando, mesmo quando suas mãos delicadas escorregavam nas ferramentas molhadas. Não importa quantas vezes caímos, pensou Rafael, o verdadeiro caráter se revela na maneira como nos levantamos. O pensamento o surpreendeu. Quando foi a última vez que havia refletido sobre algo além de balanços financeiros e estratégias corporativas? Precisa de ajuda? A voz de Rafael soou mais alta que o necessário para superar o barulho da chuva. A mulher se virou, segurando o macaco hidráulico com mãos trêmulas. Por um instante olhou para ele com desconfiança. Uma reação natural para qualquer mulher sozinha em uma noite chuvosa de São Paulo. Seus olhos, notou Rafael, eram de um castanho profundo, quase âmbar sob a luz fraca dos postes da avenida. Havia algo neles, uma mistura de força e vulnerabilidade, que o fez sentir algo estranho no peito. Estou bem, obrigada, respondeu, voltando sua atenção para o pneu, embora fosse evidente que não estava tendo sucesso. Rafael se aproximou, protegendo-se precariamente com um guarda-chuva que mal fazia diferença diante daquela tempestade. Sou Rafael Nogueira. Permita-me ajudar. Este tipo de chuva não dá trégua, e trocar pneu não é tarefa fácil mesmo em dia de sol. A mulher o examinou por alguns segundos, ponderando sua oferta. Seus olhos percorreram o terno encharcado e caro, o relógio Patek Philippe no pulso, o Jaguar estacionado metros adiante. Finalmente, seus ombros relaxaram em rendição. Meu nome é Juliana Campos, e realmente acho que aceito sua ajuda.
Havia algo em sua voz, uma suavidade que contrastava com a determinação de suas ações, que capturou a atenção de Rafael. Não era o tom submisso que frequentemente ouvia de subordinados, nem o flerte calculado das mulheres que normalmente orbitavam seu círculo social. Era algo mais genuíno, mais verdadeiro. Em poucos minutos, Rafael havia trocado o pneu. Suas mãos habilidosas trabalhavam com precisão, enquanto a chuva continuava a cair impiedosamente. Anos atrás, durante a faculdade, ele trabalhara em uma oficina mecânica para complementar a renda, um fato que poucos conheciam e que ele raramente mencionava nos círculos elitizados que frequentava agora. Ele notou as roupas completamente encharcadas de Juliana, o tremor em seu corpo. Um carro antigo, pneu careca, roupas simples, mas dignas. Ela claramente não pertencia ao mundo de opulência que ele habitava. E, no entanto, havia uma elegância natural em sua postura, uma inteligência nos olhos que o intrigava. Para onde está indo? Posso lhe dar uma carona. Juliana olhou para seu carro velho, para o céu escuro e então para o homem bem vestido à sua frente. Seu rosto revelou uma sombra de vergonha. Na verdade, eu não tenho para onde ir. As palavras pairaram entre eles, carregadas pelo som da chuva que parecia momentaneamente ter diminuído apenas para que ele pudesse ouvi-la claramente. Rafael sentiu algo se agitar dentro dele, uma emoção que não reconhecia imediatamente. Era-se compaixão, empatia, sentimentos há muito adormecidos sob camadas de pragmatismo empresarial e frieza cultivada. Como assim? Perguntou, franzindo a testa. Juliana desviou o olhar, claramente desconfortável. Sua dignidade, mesmo em face da adversidade, impressionou Rafael novamente. É uma longa história. Tenho tempo, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade daquela afirmação. Quando foi a última vez que realmente teve tempo para alguém além de seus interesses comerciais? O interior aquecido do Jaguar criou um casulo confortável contra a tempestade lá fora. Rafael ajustou o aquecedor enquanto Juliana tentava, em vão, secar um pouco do rosto com as mãos. Úmidas. A água pingava de seu cabelo escuro para o estofamento de couro, mas estranhamente Rafael não se importou. O carro, como tudo em sua vida, era apenas um objeto, substituível, descartável. Como assim não tem para onde ir? Perguntou Rafael, genuinamente intrigado, enquanto oferecia a ela um lenço de seda do bolso interno do paletó. Juliana aceitou o lenço com um agradecimento silencioso, seus dedos tocando os dele brevemente no processo. Por alguma razão, aquele simples contato pareceu mais significativo do que deveria. Fui despedida hoje, começou ela, sua voz controlada. Mas Rafael podia detectar uma nota de mágoa por baixo da compostura. Trabalhava no departamento financeiro de uma empresa há 3 anos. Já estava atrasada com o aluguel porque precisei pagar o tratamento médico da minha mãe nos últimos meses. E bem, a dona do apartamento não quis saber. Ela me deu até hoje para sair. Estava indo para um hotel barato quando o pneu furou. Rafael sentiu um aperto no peito, uma sensação de injustiça que raramente experimentava. Como empresário, estava acostumado a tomar decisões difíceis, incluindo demissões, baseadas puramente em números e resultados. Mas algo na história de Juliana o afetou de uma maneira que não conseguia explicar. Que empresa? Perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Grupo Nogueira, conhece? O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Rafael apertou o volante com força, sentindo o sangue fugir de seu rosto. De todas as possibilidades, de todas as empresas em São Paulo, como o destino poderia ser tão ironicamente cruel? Sou o CEO do Grupo Nogueira, disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade. Os olhos de Juliana se arregalaram em choque. Você é Rafael Nogueira? O Rafael Nogueira? Ele assentiu, observando o rosto dela passar da surpresa ao constrangimento. E então a algo que parecia indignação. O ar dentro do carro de repente ficou pesado, carregado com uma tensão palpável. Sabe por que fui demitida, Sr. Nogueira? Sua voz agora tinha uma nota cortante. Porque recusei as investidas do seu diretor de RH, Gustavo Mendonça. Ele inventou uma história sobre números inconsistentes no meu relatório e você assinou.
Minha demissão sem nem me dar chance de explicar. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Lembrou-se vagamente de assinar uma pilha de documentos de demissão na semana anterior, confiando cegamente nas recomendações de Gustavo, como sempre fazia. Quantas vidas havia impactado sem sequer refletir? Quantas injustiças havia perpetuado? Por simples desatenção? Por delegar responsabilidade sem questionar? Juliana, eu... Começou, mas as palavras pareciam inadequadas diante da magnitude da situação. Ela olhou pela janela para a chuva que continuava a cair. Não importa mais. Provavelmente deve achar que sou apenas mais uma funcionária ressentida inventando histórias. Não, respondeu Rafael com uma convicção que o surpreendeu. Não, acho isso. Algo em seus olhos, em sua postura, na maneira como ela mantinha sua dignidade mesmo em circunstâncias tão adversas, falava de uma integridade que ele raramente encontrava em seu mundo de negócios, onde interesses ocultos e agendas secretas eram a regra, não a exceção. E se eu puder provar? Perguntou Juliana, virando-se novamente para encará-lo. Um novo fogo em seus olhos. E se eu não for a única? E se Gustavo Mendonça tiver feito isso com outras mulheres também? Rafael sentiu uma sensação fria descer por sua espinha. Se isso fosse verdade, se seu diretor de RH estivesse usando sua posição para assediar funcionárias e depois demiti-las quando o rejeitavam, não era apenas uma questão legal ou ética para a empresa. Era uma traição a tudo que Rafael acreditava, mesmo que raramente verbalizasse esses valores. Então preciso saber, respondeu ele simplesmente, e preciso consertar isso. O café do Hotel Fasano fumegava nas xícaras de porcelana fina, criando pequenas nuvens de vapor que se dissipavam no ar-condicionado da suíte executiva. Rafael havia insistido em hospedar Juliana na melhor suíte de um dos hotéis do seu grupo empresarial, ao menos até resolverem a situação. Ela havia relutado naturalmente. Aceitar tal generosidade de um estranho, ainda mais o homem que tecnicamente a demitira, parecia inadequado. Mas Rafael foi insistente, e a realidade prática de não ter onde passar a noite venceu suas reservas. A suíte era maior que o apartamento inteiro onde Juliana morava até aquele dia. Móveis de designer, obras de arte originais nas paredes, vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, um mundo completamente distante de sua realidade. Enquanto tomava um banho quente e vestia o roupão macio do hotel, sentiu-se como uma impostora em um conto de fadas moderno. Agora sentados na sala de estar da suíte, com a tempestade ainda rugindo lá fora, mas apenas como um ruído distante, quase reconfortante, Rafael a estudava atentamente. Havia uma elegância natural em Juliana, mesmo vestida apenas com um roupão de hotel, o cabelo ainda úmido do banho. Uma dignidade que transcendia roupas de grife ou joias caras. Conte-me exatamente o que aconteceu, pediu Rafael, sua expressão séria contrastando com o luxo tranquilo do ambiente. Juliana respirou fundo, segurando a xícara com ambas as mãos, como se buscasse força no calor que emanava dela. Comecei a trabalhar no Grupo Nogueira há 3 anos, como analista financeira júnior. Sempre fui discreta, focada no trabalho. Não sou o tipo que socializa muito. Talvez por isso demorei a perceber o padrão. Que padrão? Perguntou Rafael, inclinando-se ligeiramente para a frente. Gustavo Mendonça tem um tipo: mulheres jovens, competentes, mas em posições vulneráveis. Mães solteiras, imigrantes, pessoas com familiares doentes. Seus olhos encontraram os de Rafael. Pessoas que não podem se dar ao luxo de perder o emprego. Um nó formou-se na garganta de Rafael. Ele conhecia Gustavo há anos, estudaram juntos na faculdade, frequentavam os mesmos círculos sociais. Nunca percebera nada suspeito em seu comportamento. Ou nunca quisera perceber. Juliana continuou, sua voz ganhando firmeza à medida que a história se desenrolava. Relatou como Gustavo havia feito insinuações impróprias repetidas vezes, como havia tentado convidá-la para jantares para discutir sua carreira, como começou a aparecer perto de sua mesa com frequência cada vez maior, tocando seu ombro, de maneira aparentemente inocente, mas que a deixava profundamente desconfortável. Quando percebi que não era apenas impressão minha, que ele realmente estava me cercando, comecei a evitá-lo.
Chegava mais cedo, saía mais tarde, almoçava na minha mesa. Funcionou por um tempo. O que mudou? Rafael perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Minha mãe adoeceu, câncer de mama. Precisei tirar algumas licenças para acompanhá-la em tratamentos. Legalmente eu tinha esse direito, mas Gustavo começou a documentar atrasos, ausências. Criou um arquivo sobre mim. Ela fez uma pausa, tomando um gole de café. Então, há 2 semanas, ele me chamou em sua sala. Disse que estava preocupado com o meu desempenho, que queria me ajudar. Sugeriu que poderíamos resolver tudo durante um jantar em seu apartamento. Rafael sentiu um gosto amargo na boca. O comportamento predatório era inconfundível. Quando recusei, ele ficou diferente, frio. Disse que era uma pena que eu não valorizasse as oportunidades oferecidas. 3 dias depois, recebi um e-mail com cópia para o RH, questionando um relatório financeiro que eu havia preparado. Alegava inconsistências graves. Tentei me defender, mostrar que os números estavam corretos, mas ela deu de ombros, um gesto que transmitia tanto resignação quanto indignação contida. E não fui a única, acrescentou, as mãos apertando, a xícara com força. Outras colegas passaram pelo mesmo. Algumas cederam por medo de perder o emprego. Outras, como eu, foram eliminadas. Rafael sentiu um misto de raiva e vergonha. Como empresário, orgulhava-se de manter um ambiente de trabalho ético. Como homem, sentia-se enojado pelo comportamento predatório que havia ocorrido sob seu comando. Posso provar, disse Juliana como se lesse seus pensamentos. Tenho e-mails, mensagens, e sei de outras mulheres que estariam dispostas a falar se tivessem garantia de proteção. Rafael a estudou por um longo momento. Havia conhecido centenas, talvez milhares de pessoas ao longo de sua carreira. Considerava-se um bom juiz de caráter, uma habilidade essencial no mundo dos negócios. E cada instinto em seu corpo dizia que Juliana Campos estava falando a verdade. Mais que isso, seu instinto dizia que ela era exatamente o tipo de pessoa que sua empresa precisava. Inteligente, íntegra, corajosa o suficiente para enfrentar um superior abusivo, mesmo com o risco de perder tudo. Vou resolver isso, Juliana. Você tem minha palavra. Seus olhos fixaram-se nos dela com uma intensidade que fez algo estremecer dentro de Juliana. Amanhã mesmo você volta ao Grupo Nogueira, como minha assistente executiva, e vamos desmascarar Gustavo juntos. Juliana o encarou, claramente surpresa com a oferta. Sua assistente executiva? Mas eu sou apenas uma analista financeira júnior. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Juliana via em seu rosto. Você sobreviveu a um predador corporativo, manteve sua integridade e ainda está disposta a lutar pelo que é certo. Isso mostra mais caráter e competência do que a maioria dos executivos que conheço. Por um momento, um silêncio confortável pairou entre eles, preenchido apenas pelo som distante da chuva. Pela primeira vez naquele dia terrível, Juliana sentiu algo que havia quase esquecido: esperança. A manhã seguinte trouxe um céu lavado pela tempestade da noite anterior. Juliana entrou no imponente edifício do Grupo Nogueira pela primeira vez como assistente executiva do CEO. Vestida com roupas novas que Rafael havia providenciado através da concierge do hotel, um conjunto elegante mas discreto, escolhido com um bom gosto que a surpreendeu, ela sentia-se simultaneamente poderosa e deslocada. O saguão de mármore e vidro, com seu teto alto e design minimalista, sempre a intimidaram um pouco. Durante os 3 anos em que trabalhara ali, entrara e saíra quase furtivamente, tentando passar despercebida. Hoje, porém, cada passo seu ecoava com uma nova confiança. Os seguranças que mal notavam sua existência antes, agora acenavam respeitosamente. A recepcionista, que raramente levantava os olhos quando Juliana passava, agora sorria amplamente. Bom dia, Juliana. Bem-vinda ao seu novo escritório, disse Rafael, surgindo no saguão para recebê-la pessoalmente, para a surpresa dos funcionários, que nunca o haviam visto realizar tal gesto. Ele vestia um terno impecavelmente cortado, em um tom de azul profundo que realçava seus olhos. Sua presença comandava a atenção naturalmente, mas havia algo diferente nele hoje. Uma energia mais viva, mais acessível,
que Juliana não havia notado na noite anterior. Todos estão olhando, murmurou ela, enquanto caminhavam juntos para o elevador privativo. Deixe que olhem, respondeu Rafael com um leve sorriso. É hora de sacudir um pouco as coisas por aqui. O elevador os levou diretamente ao último andar, um espaço reservado exclusivamente para a presidência e diretoria executiva. Juliana nunca havia estado ali. Era como entrar em outro mundo, onde o barulho e a agitação dos andares inferiores não existiam, onde tudo era ordem, calma e luxo discreto. O escritório adjacente ao dele era amplo e elegante, com uma vista panorâmica de São Paulo que fazia a cidade parecer um modelo em miniatura. A mesa de carvalho maciço, as estantes de livros impecavelmente organizadas, os sofás de couro italiano, tudo exalava poder e exclusividade. Isso é demais, murmurou ela, tocando hesitante a superfície polida da mesa de carvalho. É apenas o começo, respondeu Rafael, um brilho determinado em seus olhos. Agora vamos ao trabalho. Quero uma lista completa de todas as funcionárias que tiveram problemas com o Gustavo. Juliana assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Não se tratava apenas de vingar sua própria demissão injusta, era uma questão de justiça para todas as mulheres que haviam sofrido nas mãos de Gustavo Mendonça e de prevenir que outras passassem pelo mesmo no futuro. Algumas podem ter medo de falar, observou ela. Gustavo tem poder, conexões. As pessoas temem retaliação. Rafael cruzou os braços, sua expressão se endurecendo ligeiramente. Garanto proteção total a quem vier a público e compensação adequada para quem foi injustiçada. Isso vai custar caro, comentou Juliana, seu lado de analista financeira emergindo naturalmente. Justiça frequentemente custa caro, respondeu Rafael simplesmente. Mas o preço de ignorá-la é ainda maior. Havia algo na maneira como ele falou, uma convicção que ia além de meras palavras, que tocou Juliana profundamente. Talvez houvesse mais neste homem do que o estereótipo do executivo frio e calculista que ela assumira que ele fosse. Ao longo das semanas seguintes, uma parceria inesperada floresceu entre eles. Juliana revelou-se não apenas eficiente, mas brilhante em seu trabalho. Sua habilidade com números, combinada com uma intuição aguçada sobre pessoas, fez dela uma assistente excepcional. Rafael, por sua vez, mostrou-se um líder muito diferente do executivo frio e calculista que sua reputação sugeria. A investigação sobre Gustavo avançava lentamente, mas com firmeza. Cada dia trazia uma nova revelação, um novo depoimento, uma nova prova da extensão do abuso de poder. Trabalhando lado a lado, frequentemente até tarde da noite, Rafael e Juliana desenvolveram uma sincronia que surpreendia a ambos. Ele apreciava a franqueza dela, a maneira como ela não hesitava em desafiá-lo quando discordava. Ela, por sua vez, descobriu nele uma inteligência emocional e uma integridade que contradiziam completamente sua primeira impressão. Mais surpreendente ainda para ambos era a facilidade com que conversavam, não apenas sobre trabalho, mas sobre livros, música, filosofia, experiências de vida. Como se fossem velhos amigos que acabavam de se reencontrar, não estranhos unidos por uma tempestade e uma injustiça a ser corrigida. A máquina de café italiana do escritório de Rafael era uma obra de arte em cromo reluzente, complexa e temperamental, tinha derrotado secretárias anteriores e até mesmo baristas profissionais chamados especificamente para domá-la. Para surpresa de todos, Juliana desenvolveu uma afinidade quase mágica com o aparelho desde o primeiro dia. Você gosta de café, assim? Perguntou Rafael, observando com curiosidade enquanto Juliana adicionava canela e um toque de chocolate em pó ao expresso. Minha avó mineira me ensinou. Experimente. Ela ofereceu a xícara a ele, um gesto simples que de alguma forma parecia íntimo. Seus dedos se tocaram brevemente quando ele pegou a xícara. O contato, embora momentâneo, enviou uma corrente elétrica quase imperceptível pelo braço de Rafael. Ele tomou um gole e seus olhos se iluminaram. Isso é surpreendentemente bom. O sorriso que ela deu em resposta fez algo dentro dele se agitar.
algo que há muito tempo permanecia adormecido. Havia uma simplicidade refrescante em Juliana, uma autenticidade que contrastava fortemente com a falsidade que frequentemente encontrava em seu círculo social habitual. Pequenos momentos como esse começaram a pontuar seus dias. A maneira como ela sempre sabia, quando ele precisava de um momento de silêncio. O jeito como ele começou a trazer pão de queijo para o escritório porque descobriu que era o favorito dela. O ritual de compartilharem ideias ao entardecer, quando o escritório já estava quase vazio e a cidade começava a acender suas luzes lá embaixo. Numa dessas tardes, enquanto revisavam documentos na confortável área de estar do escritório dele, Juliana notou uma fotografia emoldurada na estante. A única peça pessoal em um ambiente dominado por livros de negócios e prêmios corporativos. Mostrava um jovem Rafael, talvez com 20 e poucos anos, consideravelmente mais magro, ao lado de um homem mais velho, usando um uniforme de motorista. Meu pai, disse Rafael, notando seu olhar. Ele era motorista de ônibus. Trabalhou na mesma linha por 30 anos. Juliana olhou para ele com surpresa. A imprensa financeira sempre retratava Rafael Nogueira como um herdeiro de terceira geração, nascido no berço do privilégio. Pensei que sua família fosse rica, Rafael completou com um sorriso irônico. É a história que a assessoria de imprensa do grupo gosta de propagar. Soa melhor nos perfis de revistas de negócios. Ele se levantou pegando a fotografia. Seus dedos acariciaram a moldura com uma ternura que Juliana nunca havia visto nele. Meu pai trabalhou 12 horas por dia, 6 dias por semana, para me colocar em uma boa escola. Minha mãe costurava para complementar a renda. Quando entrei na faculdade de administração, trabalhei como office boy durante o dia e estudava à noite. Seus olhos encontraram os dela. O Grupo Nogueira não foi herança. Foi construído do zero. Havia um orgulho genuíno em sua voz, mas também uma nota de melancolia que tocou Juliana profundamente. Quantas camadas existiam neste homem que o mundo conhecia apenas superficialmente? Sabe o que mais me impressiona em você? Perguntou ela durante um desses entardeceres. A maneira como você realmente ouve. Não apenas espera a sua vez de falar. Rafael refletiu sobre isso, genuinamente surpreso com a observação. Acho que nunca tive alguém que valesse tanto a pena ouvir. A sinceridade de suas palavras pairou entre eles, criando um momento de conexão tão tangível que quase poderia ser tocado. O telefone tocou, quebrando o encanto. Rafael atendeu, sua expressão mudando sutilmente ao ouvir a voz do outro lado. Sim, Bianca. Não posso jantar hoje. Estou ocupado com assuntos da empresa. Juliana afastou-se discretamente, fingindo organizar alguns documentos. Sabia quem era Bianca Tavares, herdeira de um império têxtil e constante companheira. De Rafael em eventos sociais. Alta, loira, impecavelmente vestida sempre. O tipo de mulher que naturalmente pertencia ao mundo de Rafael Nogueira. Algo desconfortável se agitou dentro de Juliana, algo que ela se recusou a reconhecer como ciúme. Afinal, que direito tinha ela de sentir ciúme? Rafael era seu chefe, seu aliado na luta contra Gustavo. Nada mais. E, no entanto, nos momentos quietos, quando estavam apenas os dois trabalhando lado a lado, compartilhando cafés e ideias, parecia haver algo mais. Algo não dito, mas claramente sentido. Algo que ambos, por razões diferentes, não estavam prontos para nomear. Rafael, querido, você está atrasado para o jantar beneficente. A voz aguda de Bianca Tavares, herdeira de uma fortuna do setor têxtil e interesse romântico público de Rafael, ecoou pelo escritório. Juliana levantou os olhos dos documentos que analisava, encontrando a figura esguia e perfeitamente arrumada de Bianca na porta. Com seus saltos de 15 centímetros, joias de grife e postura impecável, ela parecia a incorporação perfeita do mundo ao qual Rafael pertencia. Seu vestido provavelmente custava mais que o salário anual de Juliana. Mas o que realmente a destacava era a confiança absoluta de quem sempre teve tudo o que desejou. Bianca não estava esperando você, disse Rafael, claramente desconfortável com a interrupção. Evidentemente, respondeu ela.
seus olhos percorrendo Juliana dos pés à cabeça com um interesse levemente desdenhoso. Você deve ser a nova assistente. Rafael tem falado muito de você. O tom em que disse assistente deixava claro que considerava a posição e, consequentemente, Juliana, insignificante. Juliana Campos, apresentou-se ela, mantendo a compostura. É um prazer conhecê-la, senhorita Tavares. Bianca sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Fascinante. Agora, Rafael, precisamos ir. Todo mundo já deve estar lá, e você sabe como o senador Mendes detesta atrasos. Rafael hesitou, olhando para a pilha de documentos sobre a mesa de Juliana. Depoimentos de funcionárias que haviam aceitado falar sobre Gustavo Mendonça. Trabalho importante. Trabalho que realmente importava. Bianca, hoje não vai ser possível. Estamos no meio de uma investigação crucial para essa empresa. O sorriso de Bianca vacilou por um momento, revelando uma irritação rapidamente mascarada por outro sorriso, ainda mais artificial que o primeiro. Uma investigação? Querido, você tem um departamento jurídico inteiro para cuidar dessas coisas. O jantar beneficente da associação empresarial não é opcional para alguém na sua posição. A maneira como ela falou, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança, fez Juliana sentir uma pontada de irritação em nome de Rafael. Quem era esta mulher para falar assim com ele? Para sua surpresa, Rafael cedeu. Você tem razão, podemos continuar amanhã, Juliana. O jantar beneficente era um evento anual da alta sociedade paulistana, onde mais negócios eram fechados do que doações feitas. Rafael relutantemente concordou em ir, deixando Juliana com a sensação estranha de que dois mundos diferentes estavam colidindo. Na manhã seguinte, ele chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Juliana já estava lá organizando relatórios. Algo em sua expressão, talvez culpa, talvez confusão, tocou Rafael. Detestei aquele jantar, confessou ele, sem preâmbulos, enquanto Juliana lhe entregava seu café matinal. 3 horas de conversas vazias sobre iates, propriedades em Miami e investimentos em arte. Juliana sorriu levemente. Mas esse é o seu mundo, não é? Clubes exclusivos, restaurantes estrelados, carros de luxo. Rafael ficou em silêncio por um momento, contemplando a cidade pela janela panorâmica. Sabe o que percebi ontem? Que passo horas naqueles eventos falando com pessoas que não me importam sobre assuntos que não me interessam. Juliana o estudou por um momento. E o que realmente te interessa, Rafael? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Descobri recentemente que gosto muito de café com canela, respondeu ele com um sorriso enigmático. Havia algo na maneira como ele olhou para ela, uma vulnerabilidade raramente vista em seus olhos, que fez o coração de Juliana acelerar. Por um instante, pareceu que ele diria mais, que atravessaria a invisível mas definitiva linha entre empregador e funcionária, entre mundos diferentes demais para se conectarem. O momento passou quando o telefone tocou. Bianca novamente, para confirmar detalhes de uma viagem a Paris que haviam planejado para o mês seguinte. Depois da ligação, Rafael pareceu distante, preocupado. Juliana deu-lhe espaço, concentrando-se em seu trabalho. Mas mais tarde, naquele dia, enquanto organizava alguns arquivos em seu escritório, encontrou um convite sofisticado em papel texturizado. Baile anual de gala da Associação Empresarial de São Paulo. A data era dali a 2 semanas. Naquela noite, voltando para o pequeno apartamento que Rafael havia ajudado a encontrar para ela, modesto comparado ao hotel de luxo onde ficara inicialmente, mas infinitamente melhor que não ter moradia alguma, Juliana refletiu sobre os contrastes em sua vida atual. Trabalhava diariamente ao lado de um dos homens mais poderosos e cobiçados de São Paulo. Conhecia seus hábitos, suas preferências, seus raros momentos de vulnerabilidade. E ainda assim, era apenas sua assistente, uma funcionária. Alguém que não pertencia naturalmente ao mundo de coquetéis exclusivos, viagens a Paris e relacionamentos com herdeiras de impérios industriais. Seja realista, Juliana, murmurou para si mesma, observando as luzes da cidade pela janela de seu apartamento. Você está lá para fazer um trabalho, não para se apaixonar pelo chefe
como em um romance clichê. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, sabia que algo havia mudado entre eles. Algo indefinível, mas inegavelmente presente. Algo que tornava impossível tratar seu relacionamento como meramente profissional. A investigação sobre Gustavo finalmente chegou a um ponto crítico. 19 mulheres, 19 carreiras afetadas, 19 vidas impactadas pelo abuso de poder. Os depoimentos cuidadosamente coletados por Juliana formavam um quadro devastador de assédio sistemático. Não posso acreditar que isso aconteceu na minha empresa bem debaixo do meu nariz, disse Rafael, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração enquanto revisavam os depoimentos em seu apartamento em Higienópolis. Era um sábado à noite. O tempo havia piorado novamente. Uma garoa fina e constante, tão característica de São Paulo, batia nas amplas janelas do apartamento, criando um casulo de intimidade ao redor deles. O apartamento de Rafael era surpreendentemente menos ostentoso do que Juliana havia imaginado. Espaçoso e elegante, certamente, mas com um calor e personalidade que faltavam em seu escritório corporativo. Pessoas como Gustavo são especialistas em criar sistemas de proteção, respondeu Juliana, sentada ao lado dele no sofá de couro. Ele escolhia vítimas vulneráveis, isolava-as, garantia que sua palavra valesse mais que a delas. Ela havia organizado os depoimentos meticulosamente, criando uma linha do tempo que mostrava o padrão predatório de Gustavo ao longo dos anos. Em sua busca por evidências, Juliana tinha entrevistado dezenas de funcionárias atuais e antigas, muitas vezes ouvindo histórias que iam muito além do escopo original da investigação. Um padrão tão claro, murmurou Rafael folheando os relatórios. Tantas vidas afetadas e eu cego para tudo isso. O sistema foi projetado para te manter cego, Rafael. Gustavo só trazia para você o que queria que você visse. Ele construiu uma barreira eficiente entre a liderança e os funcionários de base. Rafael virou-se para encará-la. Como eu. Como você. Eu também sou parte do problema, Juliana. Nunca questionei as recomendações de demissão. Nunca olhei além dos números e relatórios. Pessoas eram apenas recursos para mim. A vulnerabilidade em sua confissão tocou Juliana profundamente. Nunca havia visto um homem na posição de Rafael assumir responsabilidade de forma tão direta, sem tentar justificar ou minimizar suas falhas. Sem pensar, ela colocou sua mão sobre a dele. Mas você está mudando isso agora. O momento que se seguiu parecia suspenso no tempo. Seus olhares se encontraram e algo silencioso, porém poderoso, passou entre eles. A mão de Rafael sob a dela estava quente, forte. Juliana poderia jurar que sentiu seus dedos moverem-se levemente, quase entrelaçando-se aos dela. Rafael inclinou-se levemente, quase imperceptivelmente na direção dela. O telefone tocou, quebrando o encanto. Era Bianca. Rafael hesitou antes de atender, seus olhos ainda presos aos de Juliana. Algo em seu olhar, uma mistura de arrependimento e resolução, fez o coração dela apertar. Finalmente ele atendeu, afastando-se ligeiramente. Oi, Bianca. Não posso sair agora. Estou trabalhando em algo importante. Sim, com a Juliana. Não pode esperar até segunda. A conversa continuou por alguns minutos, visivelmente tensa. Quando Rafael finalmente desligou, parecia exausto. Desculpe por isso, disse ele. Não precisa se desculpar, respondeu Juliana automaticamente. Embora uma parte dela desejasse que ele tivesse ignorado a ligação completamente. Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles, o momento anterior irrecuperavelmente perdido. Juliana voltou sua atenção para os documentos, tentando recapturar o foco profissional. Acho que temos evidências suficientes, disse ela finalmente. Podemos confrontar Gustavo na segunda-feira. Rafael assentiu, seus olhos distantes. Sim, está na hora de acabar com isso. Mesmo enquanto falavam sobre a investigação, mesmo enquanto faziam planos para a reunião de confronto, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. Uma linha havia sido quase cruzada, não completamente, mas o suficiente para tornar impossível fingir que não existia. Quando Juliana se preparava para ir embora,
Já passava da meia-noite. A chuva havia se intensificado, transformando-se em uma tempestade que lembrava a noite em que se conheceram. "Não vou deixar você sair com esse tempo", disse Rafael, olhando preocupado pela janela. "O quarto de hóspedes está pronto. Por favor, fique." A proposta era perfeitamente inocente, perfeitamente razoável, e ainda assim, Juliana sentiu um formigamento de ansiedade ao considerá-la. "Eu peço um Uber", respondeu ela, embora a ideia de esperar na chuva não fosse atraente. "Juliana", a voz dele era suave, mas firme, "não é apenas pela chuva. É tarde. E este não é o bairro mais seguro para uma mulher sozinha esperar na rua, mesmo dentro de um carro." Ela sabia que ele estava certo. Higienópolis era considerado seguro pelos padrões de São Paulo, mas ainda assim... "Tudo bem", concordou finalmente. O quarto de hóspedes era impecável e confortável, decorado em tons neutros com toques de azul marinho. A cama king size parecia convidar para um merecido descanso após o longo dia. No banheiro adjacente, Juliana encontrou um nécessaire com itens básicos de higiene ainda fechados, como em um hotel de luxo. Enquanto escovava os dentes com a escova nova, olhou-se no espelho e se perguntou como sua vida havia mudado tão dramaticamente em apenas algumas semanas. De desempregada e quase sem teto, a assistente executiva do CEO. De completa desconhecida para... O que exatamente ela era para Rafael Nogueira agora? Colega, amiga, algo mais? "Não seja ridícula", murmurou para seu reflexo. "Ele tem Bianca Tavares, tem Paris, tem um mundo inteiro que não é o seu." Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, não conseguia esquecer o olhar nos olhos dele quando suas mãos se tocaram. Não conseguia ignorar a conexão que sentia quando estavam juntos, algo que transcendia barreiras sociais e profissionais. Vestindo o pijama de seda que Rafael havia providenciado, como ele sempre parecia antecipar suas necessidades, Juliana deitou-se na cama luxuosa, ouvindo o som da chuva contra a janela. Em outro quarto daquele mesmo apartamento, Rafael Nogueira provavelmente também estava acordado, talvez contemplando as mesmas questões que ela. Tão perto e, simultaneamente, tão longe. A sala de reuniões do Grupo Nogueira nunca havia testemunhado uma cena como aquela. Gustavo Mendonça, impecavelmente vestido como sempre, sentava-se de um lado da mesa, enquanto Rafael ocupava a cabeceira, com Juliana ao seu lado. A advogada corporativa, doutora Renata Prado, completava o pequeno grupo. A tensão era palpável no ar, espessa o suficiente para ser cortada com uma faca. Gustavo havia entrado na sala com seu habitual sorriso confiante, que vacilou momentaneamente ao ver Juliana sentada ao lado de Rafael. Recuperou-se rapidamente, porém, assumindo uma expressão de educada curiosidade. "Posso saber do que se trata essa reunião urgente, Rafael?" perguntou Gustavo, seu sorriso confiante revelando que não fazia ideia do que estava por vir. Rafael deslizou uma pasta através da mesa. 19 mulheres, Gustavo. 19 histórias de assédio, manipulação e abuso de poder, todas documentadas, todas verificadas. O rosto de Gustavo passou pela negação, raiva e, finalmente, um tipo de desespero calculista. Seus olhos correram rapidamente pelos documentos, reconhecendo nomes, datas, situações. Juliana observou com fascinação mórbida como seu rosto perdia gradualmente a cor, como suas mãos, sempre tão seguras, começavam a tremer levemente. "Rafael, não pode acreditar nessas alegações. Você me conhece há anos. Somos amigos de faculdade." "Exatamente por isso estou profundamente decepcionado", respondeu Rafael, sua voz cortante. "Você está demitido, Gustavo, e vamos prestar queixa formal. E todas essas mulheres..." Ele apontou para a pasta. "Todas receberão compensação e a oportunidade de retornar ao Grupo Nogueira se desejarem." "Isso é um absurdo." Gustavo levantou-se, seu rosto agora vermelho de raiva. "Você não pode fazer isso comigo. Tenho direitos, tenho um contrato." "Um contrato que você violou repetidamente ao abusar de sua posição", interveio a doutora Prado friamente. "As cláusulas éticas são muito claras, Sr. Mendonça." "Tudo por causa dela?" Gustavo apontou para Juliana.
seu rosto contorcido em uma máscara de fúria e desdém. O que ela tem de tão especial, Rafael? O que ela fez para te enredar assim? Todos sabem que ela é apenas uma oportunista que encontrou uma maneira de subir na vida. Juliana sentiu o sangue ferver com a insinuação, mas manteve-se impassível. Não daria a Gustavo a satisfação de vê-la reagir emocionalmente. Ele era um predador, e predadores se alimentavam de emoções expostas. Antes que pudesse responder, Rafael se levantou, sua voz perigosamente calma. Ela teve a coragem que eu deveria ter tido há muito tempo. Agora saia do meu escritório. Segurança estará esperando para acompanhá-lo até a saída. Seu acesso ao sistema já foi revogado e seus pertences pessoais serão enviados para sua casa. A frieza calculada com que Rafael havia planejado tudo, o timing perfeito, a presença da advogada, os detalhes administrativos já resolvidos, mostrava um lado dele que Juliana ainda não havia testemunhado completamente. O executivo, implacável por trás do homem que conhecera sob a chuva. Gustavo olhou em volta da sala, como um animal encurralado buscando uma rota de fuga. Finalmente, seus olhos pousaram em Juliana novamente. "Você vai se arrepender disso", murmurou, antes de ser escoltado para fora por 2 seguranças que haviam aparecido discretamente à porta. Quando a porta se fechou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Rafael afrouxou ligeiramente a gravata, o único sinal externo da tensão que sentia. "Isso foi intenso", comentou a doutora Prado, reunindo seus documentos. "Mas necessário. Vou iniciar os procedimentos para as indenizações imediatamente." Depois que a advogada saiu, Rafael e Juliana permaneceram na sala de reuniões, processando o que havia acabado de acontecer. "Acha que ele vai tentar algo?" perguntou Juliana finalmente. "Provavelmente. Homens como Gustavo não aceitam derrotas facilmente, mas estamos preparados." Ele se virou para ela, seus olhos refletindo uma mistura de alívio e determinação. "Fizemos a coisa certa hoje, Juliana. Isso é apenas o começo de muitas mudanças que precisamos implementar." Naquele momento, com a adrenalina do confronto ainda correndo em suas veias, Juliana viu Rafael sob uma nova luz. Não apenas como um CEO poderoso, não apenas como o homem gentil que a ajudara numa noite de tempestade, mas como alguém capaz de enfrentar erros e corrigi-los, mesmo que isso significasse desafiar seu próprio círculo social. "Obrigada", disse ela simplesmente, "por acreditar em mim, por fazer o que é certo." "Eu que agradeço, Juliana. Você me mostrou uma verdade que eu me recusava a ver." Seus olhos encontraram os dela, intensos e sinceros. "E por isso, serei eternamente grato." Algo no ar mudou. A mesma eletricidade que haviam sentido no apartamento dele retornando com força total. Desta vez, não havia telefone para interromper. Não havia Bianca ou documentos, ou qualquer outra distração. Apenas os dois em uma sala silenciosa, com uma barreira invisível entre eles que parecia simultaneamente intransponível e frágil como papel. "Nunca vi o centro tão vazio", comentou Rafael enquanto caminhavam pela Praça da Sé num domingo ensolarado. Após semanas intensas de trabalho, reorganizando a empresa e implementando novas políticas contra assédio, ele havia convidado Juliana para um passeio. "Precisamos celebrar nossas vitórias", dissera ele. A praça, normalmente repleta de turistas ambulantes e paulistanos apressados, estava quase deserta naquele domingo de manhã. O sol de outono incidia suavemente sobre a catedral neogótica, criando padrões de luz e sombra através de seus vitrais coloridos. Juliana sorriu, apreciando a simplicidade do momento. Vestida casualmente com jeans, camiseta branca e um leve casaco de couro, tão diferente dos trajes formais que usava no escritório, sentia-se curiosamente leve, quase como se estivesse em férias. "Não é exatamente o tipo de lugar que imagino você frequentando", comentou, observando Rafael, em seus jeans e camisa polo azul marinho, sem terno, sem gravata, sem o peso visível da responsabilidade corporativa. Ele parecia anos mais jovem. "Na verdade", respondeu ele, parando próximo à fonte, "vinha muito aqui quando era estudante. Meu pai era motorista de ônibus. Costumávamos
nos encontrar aqui quando ele tinha intervalos entre as rotas. Juliana o encarou surpresa. Por mais que soubesse que Rafael não nascera rico, a imagem dele como um jovem estudante esperando pelo pai motorista não se encaixava com o homem poderoso que comandava um império empresarial. Mas eu pensei, todos pensam que você nasceu em berço de ouro. Rafael deu de ombros um gesto surpreendentemente descontraído para alguém geralmente tão controlado. É uma história que deixei proliferar. Parecia mais adequada para um CEO do Grupo Nogueira do que a verdade. Que trabalhei como office boy durante a faculdade. Que meus pais juntaram cada centavo para minha educação. Eles continuaram caminhando, parando ocasionalmente para observar artistas de rua ou admirar detalhes arquitetônicos dos prédios históricos. Rafael cumprimentava ambulantes pelo nome, trocava algumas palavras com um engraxate idoso, comprou coxinhas de uma vendedora que parecia conhecê-lo bem. Você realmente conhece este lugar, comentou Juliana, aceitando a coxinha ainda quente que ele lhe oferecia. Este foi meu mundo por muito tempo, respondeu ele. Antes das salas de reunião com vista panorâmica e dos jantares com políticos. Por que esconder isso? É uma história incrível. Rafael ficou em silêncio por um momento contemplando a pergunta, enquanto observava um grupo de crianças brincando perto da fonte. Porque ele hesitou buscando as palavras certas. Em algum momento, comecei a acreditar que precisava ser outra pessoa para ter sucesso. Esqueci quem eu realmente era. Havia uma tristeza em sua voz que tocou Juliana profundamente. Quantas pessoas? Ela se perguntou. Perdiam-se assim no caminho para o sucesso? Quantas abandonavam suas verdadeiras identidades para se encaixar em um mundo que valorizava aparências acima de substância? E quem você realmente é, Rafael Nogueira? Perguntou ela suavemente. Ele a fitou intensamente, seus olhos refletindo uma vulnerabilidade raramente demonstrada. Estou redescobrindo com sua ajuda. O momento entre eles parecia carregado de possibilidades. Estavam fora do escritório, longe de hierarquias corporativas e obrigações sociais. Eram apenas um homem e uma mulher caminhando juntos numa manhã de domingo. Rafael a conduziu por pequenas ruelas do centro histórico, mostrando lugares que turistas raramente visitavam. Uma livraria antiga, com piso de madeira que rangia sob seus pés. Uma pequena igreja barroca escondida entre prédios comerciais. Um café minúsculo onde, segundo ele, serviam o melhor pão de queijo da cidade. No café, sentados em mesinhas de ferro fundido na calçada, saboreando cafés e pães de queijo, Rafael continuou compartilhando memórias, algumas doces, outras dolorosas. Meu pai morreu 1 mês antes de eu me formar, contou ele, olhando para a xícara de café. Aneurisma, repentino. Ele nunca viu o diploma pelo qual trabalhou tanto. Nunca soube que seu filho se tornaria CEO. Tenho certeza que ele sabia que você chegaria lá, respondeu Juliana gentilmente. Pais têm uma maneira de saber essas coisas. Rafael sorriu, um sorriso melancólico, mas genuíno. Minha mãe diz a mesma coisa. Ela mora em Ribeirão Preto agora. Comprei uma casa para ela lá perto da irmã, mas se recusa a deixar de trabalhar. Ainda dá aulas de costura para as vizinhas. Parece uma mulher incrível. É sim, você ia gostar dela. Ele fez uma pausa como se considerando algo. Na verdade, ela vem me visitar na próxima semana. Talvez você pudesse conhecê-la. O convite, feito quase timidamente, surpreendeu Juliana. Conhecer a mãe de Rafael parecia transpor uma barreira significativa, mover seu relacionamento para além do profissional, para algo mais pessoal, mais íntimo. Eu adoraria, respondeu sinceramente. A manhã se transformou. Em tarde, enquanto continuavam explorando o centro, Rafael cada vez mais animado ao compartilhar histórias e memórias. Era como se cada esquina, cada prédio, cada praça contivesse fragmentos de seu passado, o jovem ambicioso que fora antes de se tornar o executivo que o mundo conhecia. Obrigado por hoje, disse ele, quando finalmente pegaram um táxi de volta. Fazia anos que não me sentia tão eu mesmo. No táxi, sentados lado a lado, Juliana sentiu a mão de Rafael encontrar a sua discretamente no assento entre eles.
um toque suave, quase hesitante. Ela entrelaçou seus dedos aos dele, sentindo uma conexão que transcendia palavras. Naquele momento simples, algo se solidificou entre eles. Não apenas atração ou admiração mútua, mas um entendimento mais profundo. Uma aceitação do outro como realmente era, sem máscaras ou pretensões. O taxista ligou o rádio, uma antiga canção brasileira, preenchendo o espaço com melodia melancólica e romântica. Rafael sorriu ao reconhecer a música. Meu pai adorava essa canção, murmurou. Costumava cantá-la para minha mãe nas noites de domingo. Juliana apertou suavemente sua mão sem palavras, apenas oferecendo presença e compreensão. Às vezes, descobriu ela, as conexões mais profundas aconteciam nos momentos mais simples. O baile de gala da Associação Empresarial de São Paulo era o evento social do ano. Todo empresário que se prezava estaria presente, assim como políticos, celebridades e a nata da sociedade paulistana. O Hotel Unique, com sua arquitetura impressionante em forma de meia-lua, brilhava sob luzes estrategicamente posicionadas. Limousines e carros de luxo desfilavam na entrada, depositando convidados impecavelmente vestidos no tapete vermelho. Rafael havia convidado Juliana para acompanhá-lo, não como sua assistente, mas como sua convidada especial. O convite surpreendeu Juliana, não apenas porque representava uma declaração pública de um relacionamento que ainda não haviam definido claramente, mas também porque significava entrar em um mundo ao qual nunca pertencera. Não tenho o que vestir para algo assim, protestou ela. Rafael sorriu daquela maneira que fazia seu coração acelerar. Já pensei nisso. Na tarde seguinte, um estilista renomado apareceu no escritório de Juliana com uma seleção de vestidos de gala exclusivos. Escolha o que você quiser, disse Rafael simplesmente. Tudo já está pago. Após muita hesitação e experimentação, Juliana selecionou um elegante vestido azul marinho, que realçava perfeitamente suas curvas, sem ser ostensivo. Clássico, com um toque contemporâneo, como ela própria. Na noite do evento, enquanto se olhava no espelho de seu pequeno apartamento, mal reconheceu a mulher refletida. O vestido, o penteado profissional, a maquiagem sutil mas sofisticada, tudo criava uma imagem de elegância que parecia pertencer a outra vida, outra realidade. Você está absolutamente deslumbrante, disse Rafael quando a viu no saguão do hotel, seus olhos percorrendo-a com uma admiração que fez Juliana corar. Ele próprio estava impressionante em seu smoking perfeitamente ajustado. O tipo de homem que atraía olhares por onde passava. Pelo braço dele, entrando naquele evento exclusivo, Juliana sentia-se simultaneamente poderosa e vulnerável. Obrigada, respondeu ela corando levemente. Ainda não acredito que concordei com isso. A chegada deles não passou despercebida. Rafael Nogueira, um dos solteiros mais cobiçados da alta sociedade, acompanhado por sua assistente, uma mulher que há poucos meses havia sido uma funcionária comum demitida injustamente. Os sussurros e olhares seguiam-nos pelo salão opulento, onde cristais, flores raras e luz suave criavam uma atmosfera de luxo discreto. Juliana sentia os olhares avaliativos, ouvia fragmentos de conversas quando passava. Alguns claramente desaprovavam sua presença. Ela é apenas a assistente dele. Deve ser mais uma aventura passageira. Imagino o que a Bianca acha disso. Rafael, porém, parecia alheio aos comentários, ou talvez simplesmente não se importasse. Apresentou-a a todos com a mesma fórmula simples. Esta é Juliana Campos, minha acompanhante esta noite. Não minha assistente, não minha funcionária, apenas minha acompanhante. Bianca interceptou-os próximo ao bar, seu sorriso tão brilhante quanto os diamantes em seu pescoço. Seu vestido vermelho de estilista internacional parecia desenhado para impressionar e intimidar simultaneamente. Rafael, querido, estávamos justamente falando sobre o novo resort em Angra. Você e eu devemos visitar quando estiver pronto. Seus olhos se voltaram para Juliana, avaliando-a da cabeça aos pés com um interesse que mal disfarçava o desdém. Que adorável da sua parte trazer sua assistente, tão democrático.
Rafael abriu a boca para responder, mas antes que pudesse fazê-lo, Arthur Castelo, um influente investidor de cabelos grisalhos e postura autoritária, aproximou-se. Seu terno impecável e sua expressão calculista indicavam alguém acostumado a estar no controle. Rafael, precisamos falar sobre aquela fusão. É uma oportunidade única, mas precisamos fechar ainda esta semana. A fusão. Juliana sabia exatamente do que se tratava. Uma negociação que poderia praticamente duplicar o valor do Grupo Nogueira. Rafael vinha trabalhando nela há meses, construindo relacionamentos, planejando estratégias. Era potencialmente o maior negócio de sua carreira. Arthur Castelo era conhecidamente tradicional e conservador. Ver Rafael com Juliana, uma ex-funcionária comum repentinamente elevada à posição de acompanhante do CEO, certamente não ajudaria nas negociações. Rafael sentiu o peso das expectativas sociais, o mundo ao qual pertencia puxando-o de volta. Olhou para Juliana, viu a dignidade com que ela enfrentava o desdém de Bianca, e então para Arthur, cujos olhos calculistas avaliavam a situação. Uma escolha estava diante dele, mais clara do que nunca. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar. Rafael viu seu mundo como realmente era. Uma rede de conexões superficiais, alianças estratégicas, relacionamentos baseados em interesse. Viu a maneira como Bianca o tratava como um troféu, como Arthur o via apenas como um meio para aumentar seu próprio império financeiro. Então, olhou para Juliana, para a mulher que conhecera numa noite de tempestade, para a pessoa que lhe mostrara uma coragem e integridade raras em seu círculo social. Lembrou-se de seu passeio no centro da cidade, de cafés compartilhados nas tardes silenciosas do escritório, de conversas que transcendiam o superficial. Arthur, podemos conversar sobre a fusão na segunda-feira no meu escritório, disse Rafael firmemente. Esta noite estou acompanhado e pretendo dedicar minha atenção à minha convidada. O rosto de Arthur endureceu. Não era um homem acostumado a ouvir não ou mais tarde, especialmente de pessoas mais jovens que ele. Isso pode custar o negócio, Rafael. Então que custe, respondeu ele simplesmente. Pegando a mão de Juliana, Rafael a conduziu para longe, deixando um Arthur atônito e uma Bianca furiosa para trás. Juliana sentiu os olhares que o seguiam, mais intensos que antes, enquanto Rafael a guiava para a varanda do hotel, um espaço mais tranquilo, com vista para a cidade iluminada. Você percebe o que acabou de fazer? Perguntou Juliana quando chegaram a um canto mais tranquilo, longe de ouvidos curiosos. Aquela fusão era tudo que você falava há semanas. Rafael se aproximou, seus olhos fixos nos dela. A luz suave da varanda criava sombras interessantes em seu rosto, destacando os ângulos fortes de sua mandíbula, a intensidade em seu olhar. Percebi algo importante, Juliana. De que adianta expandir meu império se no processo eu perder a mim mesmo? De que vale todo esse sucesso se eu não posso estar com quem realmente quero estar? O mundo ao redor deles parecia ter desaparecido. Havia apenas os dois, as mãos entrelaçadas, os corações batendo em um ritmo acelerado. A cidade de São Paulo estendia-se abaixo deles, um tapete de luzes cintilantes que parecia celebrar aquele momento. E com quem você quer estar, Rafael? Ele a puxou gentilmente para mais perto, uma mão deslizando para sua cintura. Com você, Juliana, só com você. Ele se inclinou, seus lábios tocando os dela em um beijo que parecia simultaneamente uma conclusão e um novo começo. Suave a princípio, quase hesitante, como se estivesse dando a ela a chance de recuar. Mas quando Juliana respondeu, entrelaçando seus braços ao redor do pescoço dele, o beijo aprofundou-se, tornando-se mais intenso, mais urgente. Quando se afastaram, seus olhos revelavam tudo que palavras não podiam expressar. Isso vai complicar tudo, murmurou ela, ainda nos braços dele. Ou simplificar, respondeu Rafael. Talvez eu estivesse complicando demais as coisas até agora, tentando viver em dois mundos separados. Os acordes de música chegavam até eles da festa interna, uma melodia suave e envolvente. Dança comigo, convidou ele. Ali na varanda, sob o céu estrelado de São Paulo, eles dançaram. Não para impressionar ninguém,
não como parte de um ritual social, mas apenas porque queriam estar próximos, sentir o calor um do outro, prolongar o momento de conexão. Sabe, murmurou Rafael em seu ouvido enquanto dançavam. Há alguns meses eu pensava que tinha tudo. Agora percebo que não tinha nada que realmente importasse. Juliana descansou a cabeça no ombro dele, absorvendo suas palavras. Era difícil acreditar que tudo havia começado com um pneu furado numa noite de tempestade. Como o destino podia ser tão imprevisível, tão maravilhosamente estranho. Mais tarde naquela noite, quando Rafael a deixou em seu apartamento, eles se beijaram novamente à porta, lenta e profundamente, como se tivessem todo o tempo do mundo, como se estivessem selando um pacto silencioso, uma promessa de que, independente dos obstáculos que surgissem, enfrentariam juntos. Você mudou tudo, disse ele segurando o rosto dela entre suas mãos. Absolutamente tudo. A manchete do portal de negócios era direta. CEO do Grupo Nogueira cancela mega fusão com Castelo Investimentos. Os analistas de mercado previam quedas nas ações e especulavam sobre os motivos da decisão repentina. Seria uma estratégia de negociação? Problemas ocultos nas finanças do Grupo Castelo? Um movimento calculado para valorizar ainda mais o Grupo Nogueira? Ninguém suspeitava da verdade. Que Rafael Nogueira havia escolhido seguir seu coração em vez de expandir seu império. Juliana observava as notícias em seu computador, sentindo uma mistura de culpa e orgulho. A fusão teria sido um marco na carreira de Rafael, um movimento que consolidaria sua posição como um dos empresários mais poderosos do país. E ele havia abdicado disso por ela. O telefone em sua mesa tocou. Era Helena, a secretária da recepção. Juliana, tem uma senhora aqui perguntando por você e pelo Sr. Nogueira. Ela diz que é mãe dele, Dona Cláudia Nogueira. O coração de Juliana acelerou. Rafael havia mencionado que sua mãe viria visitá-lo, mas não esperava que ela aparecesse no escritório, muito menos procurando por ambos. Vou descer para recebê-la, respondeu, tentando manter a voz calma. No elevador, ajeitou nervosamente o cabelo e o blazer. O que a mãe de Rafael pensaria dela? Saberia sobre seu relacionamento recém-descoberto? O que Rafael havia contado a ela? No saguão, avistou uma senhora de estatura mediana, cabelos grisalhos elegantemente presos em um coque simples, vestida com uma discrição que emanava dignidade. Algo em sua postura, a mesma mistura de força e gentileza que via em Rafael, a identificava imediatamente como Dona Cláudia. Senhora Nogueira, sou Juliana Campos. A mulher virou-se, seu rosto iluminando-se em um sorriso caloroso. Ah, Juliana, finalmente conheço a moça que virou a vida do meu filho de cabeça para baixo. Antes que Juliana pudesse reagir, encontrou-se envolvida em um abraço afetuoso. Não o tipo formal que se dá a estranhos, mas o tipo genuíno reservado a pessoas queridas. Rafael fala tanto de você, continuou Dona Cláudia, segurando as mãos de Juliana entre as suas, que mostravam sinais de uma vida de trabalho duro. Insistiu que eu viesse conhecer você assim que chegasse a São Paulo. Ele fala de mim? Juliana não conseguiu esconder a surpresa em sua voz. Dona Cláudia riu, uma risada que lembrava muito a de Rafael quando ele estava verdadeiramente relaxado. Minha querida, nas últimas 3 vezes que conversamos por telefone, ele praticamente não falou de outra coisa. Rafael apareceu no saguão naquele momento, seu rosto iluminando-se ao ver as 2 mulheres mais importantes de sua vida juntas. Abraçou a mãe com uma ternura que poucos em sua empresa jamais testemunharam. Vejo que já conheceu Juliana, disse ele sorrindo. Sim, e ela é exatamente como você descreveu, respondeu Dona Cláudia piscando para Juliana. Agora que tal almoçarmos juntos? Quero conhecer melhor esta moça que finalmente fez meu filho lembrar-se de suas raízes. O almoço aconteceu em um restaurante simples, mas aconchegante, no bairro do Bexiga, muito diferente dos estabelecimentos luxuosos que Rafael normalmente frequentava para reuniões de negócios. Durante a refeição, Dona Cláudia encantou Juliana com histórias do jovem Rafael. Suas ambições precoces, sua determinação inabalável, as pequenas tradições familiares que mantinham mesmo nos tempos mais difíceis.
Meu marido sempre dizia que Rafael tinha fogo nos olhos, contou ela enquanto saboreavam um risoto tradicional. Desde pequeno ele queria construir coisas, criar algo próprio. Quando os outros meninos queriam ser jogadores de futebol ou astronautas, Rafael já falava em ter sua própria empresa. Juliana observava Rafael durante as histórias de sua mãe. A maneira como ele sorria, como ocasionalmente corrigia detalhes, como seus olhos brilhavam com memórias compartilhadas. Era um lado dele que raramente mostrava no ambiente corporativo, mais leve, mais vulnerável, mais autêntico. E sempre teimoso como uma mula, acrescentou Dona Cláudia com um sorriso afetuoso. Quando decide algo, não há poder no mundo que o faça mudar de ideia. Percebi isso, comentou Juliana, trocando um olhar cúmplice com Rafael. Após o almoço, Rafael precisou retornar para uma videoconferência inadiável, deixando Juliana e Dona Cláudia para um café a sós. Ele está diferente, disse a senhora assim que ficaram sozinhas. Mais leve, mais parecido com o menino que criei e menos com o executivo que os jornais retratam. Juliana sentiu o calor subir ao rosto. Tenho certeza que não sou a única. Razão. Não seja modesta, querida. Conheço meu filho. Nos últimos anos ele estava se perdendo naquele mundo de luxo e aparências, esquecendo-se de quem realmente é, de onde veio. Dona Cláudia cobriu a mão de Juliana com a sua. Você o trouxe de volta para si mesmo. As palavras tocaram Juliana profundamente. Não era apenas sobre o relacionamento romântico que estava florescendo entre eles. Era sobre algo mais fundamental, mais essencial, sobre autenticidade. Ele também mudou minha vida, admitiu Juliana. Completamente. O verdadeiro amor sempre faz isso, respondeu a senhora, com a sabedoria de quem viveu o suficiente para reconhecer o real quando o vê. Transforma ambos, não apenas um ou outro. Quando se despediram no final da tarde, Dona Cláudia abraçou Juliana novamente, desta vez sussurrando em seu ouvido. Ele vai precisar de você nos próximos dias. As coisas vão ficar difíceis antes de melhorarem. Juliana refletiu sobre aquelas palavras durante toda a noite. O que Dona Cláudia quis dizer? Que desafios os esperavam? As respostas começaram a surgir na manhã seguinte, quando Rafael observava a agitação na sala de reuniões com uma serenidade que surpreendia a todos. Os analistas financeiros do Grupo Nogueira apresentavam gráficos e projeções alarmantes. As ações da empresa haviam caído 7% após o anúncio do cancelamento da fusão. Investidores estavam nervosos, acionistas exigiam explicações. Ao seu lado, Juliana mantinha-se profissional, embora a tensão fosse palpável. Ela conhecia aqueles números melhor que ninguém, compreendia as implicações a longo prazo, mas também conhecia Rafael, sua visão, seus princípios recém-redescobertos. Rafael, os acionistas estão em pânico, informou Carlos, o CFO, entregando-lhe mais uma planilha de projeções. Precisamos de uma explicação convincente. A explicação é simples, respondeu Rafael, levantando-se. Não concordo com as práticas trabalhistas do Grupo Castelo. Após nossa investigação interna sobre assédio, não posso, em sã consciência, associar nosso nome a uma empresa que trata seus funcionários como descartáveis. Um silêncio surpreso tomou conta da sala. Ninguém esperava uma justificativa moral para o que consideravam uma decisão puramente financeira. Rafael continuou. Aliás, esta é uma boa oportunidade para anunciar algumas mudanças. A partir de hoje, Juliana Campos assume como nossa nova diretora de Recursos Humanos e Compliance. Seu primeiro projeto será implementar um rigoroso código de conduta e um canal seguro para denúncias de assédio. Os olhares se voltaram para Juliana, que manteve a compostura apesar da surpresa. Ele não havia discutido essa promoção com ela antecipadamente. Típico de Rafael, decidir algo e simplesmente anunciar, confiante de que estava fazendo a coisa certa. E há mais uma coisa, acrescentou Rafael. Juliana e eu estamos em um relacionamento. Isso será divulgado oficialmente hoje, por questões de transparência. Sei que isso pode gerar comentários, mas espero que todos nesta sala lembrem o trabalho excepcional que ela realizou nos últimos meses, muito antes de qualquer envolvimento pessoal. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor.
Juliana podia sentir o peso dos olhares sobre ela. Alguns curiosos, outros julgadores, poucos genuinamente felizes por eles. Depois da reunião, quando ficaram sozinhos, Juliana o encarou. Você tem certeza disso tudo? Sua reputação, o valor das ações? Rafael sorriu. Aquele sorriso que agora ela conhecia tão bem. O sorriso genuíno, não o que ele mostrava para o mundo corporativo. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ele se aproximou tocando o rosto dela suavemente. Juliana, durante anos vivi uma vida que não era completamente minha. Construí um império, mas perdi de vista quem eu realmente sou, o que realmente valorizo. Você me ajudou a redescobrir isso. Juliana inclinou-se para o toque dele, absorvendo suas palavras, sentindo o peso da responsabilidade que agora compartilhavam. E se não der certo? E se os acionistas se revoltarem? E se... Rafael silenciou suas preocupações com um beijo suave. Então enfrentaremos juntos, como tudo até agora. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Como previsto, a imprensa especializada teve um dia de campo com o romance entre o CEO bilionário e sua ex-funcionária. Manchetes sensacionalistas, especulações maldosas, paparazzi seguindo-os. Um circo midiático que testou a paciência de ambos. Ex-funcionária demitida agora é namorada do CEO que a despediu. Coincidência ou estratégia? Grupo Nogueira em crise. CEO troca fusão milionária por romance com subordinada. A secretária e o bilionário. Romance corporativo abala mercado financeiro. Juliana sofria mais com a exposição. Acostumada a uma vida privada e discreta, agora via seu rosto em revistas de fofoca, seu passado investigado por jornalistas em busca de escândalos. Rafael, mais habituado aos holofotes, fazia o possível para protegê-la. Profissionalmente, o desafio era ainda maior. Como nova diretora de RH e Compliance, Juliana enfrentava resistência de diversos setores da empresa. Alguns a viam como uma oportunista que havia dormido com o chefe para conseguir um cargo de diretoria. Outros questionavam suas qualificações, ignorando convenientemente sua formação em administração, com especialização em gestão de pessoas, e sua experiência anterior que ia muito além da função de analista financeira. Certa tarde, enquanto trabalhava em seu novo escritório, maior e mais imponente que o anterior, mas que ela insistiu em decorar de maneira simples e funcional, Juliana recebeu uma visita inesperada de Márcia Silva, uma gerente sênior que sempre fora conhecida por sua lealdade a Gustavo Mendonça. "Posso entrar?" perguntou Márcia, seu tom já indicando que não aceitaria uma negativa. "Claro", respondeu Juliana, mantendo o profissionalismo apesar da tensão instantânea. Márcia sentou-se, estudando Juliana com um olhar calculista. "Vou ser direta. Muita gente aqui acha que você não merece esse cargo. Estou ciente disso. Acham que você está aqui apenas porque está dormindo com o chefe." Juliana manteve a compostura, recusando-se a ser provocada. "Também estou ciente disso." "E não vai se defender?" "Meu trabalho falará por mim, Márcia. Em 6 meses, os resultados do novo departamento de compliance serão evidentes. Em 1 ano, teremos um ambiente de trabalho significativamente melhor. Prefiro usar minha energia para criar essas mudanças do que para me justificar a cada pessoa cética." Márcia pareceu momentaneamente desconcertada com a resposta calma. "Gustavo vai processar a empresa, sabia? Por difamação, demissão injusta. Ele tem amigos influentes." "Estamos preparados para isso", respondeu Juliana simplesmente. "As evidências contra ele são substanciais. 17 das 19 mulheres já concordaram em testemunhar se necessário." O rosto de Márcia empalideceu levemente. 17? "Sim, e algumas mencionaram seu nome, Márcia, como alguém que sabia do comportamento dele e ajudava a encobri-lo." O silêncio que se seguiu foi tenso e pesado. Finalmente Márcia levantou-se. "Você não vai durar aqui", disse, mas sua voz havia perdido parte da confiança. "Relacionamentos entre funcionários nunca duram, especialmente com essa diferença de poder." Juliana sorriu suavemente. "Talvez você esteja certa, mas enquanto estiver aqui,
Vou garantir que esta empresa se torne um lugar onde ninguém precise temer assédio ou retaliação, onde o mérito, não as conexões pessoais, determine o progresso profissional. Isso inclui você, Márcia. Após a saída da gerente, Juliana permitiu-se um momento de fraqueza, uma lágrima solitária escapando apesar de seus esforços para contê-la. Era exaustivo enfrentar o julgamento constante, provar seu valor repetidamente. Mas sabia que cada batalha vencida significava um passo em direção à mudança real. Rafael, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios. Os acionistas questionavam suas decisões, o conselho diretor murmurava sobre possível instabilidade emocional, antigos aliados subitamente se tornavam críticos. Bianca Tavares, humilhada publicamente em sua visão, por ter sido trocada por uma simples funcionária, usava suas conexões sociais para espalhar rumores prejudiciais. Arthur Castelo, irritado com o cancelamento da fusão, articulava nos bastidores para pressionar Rafael. Em uma tarde particularmente tensa, após uma reunião difícil com o conselho diretor, Rafael e Juliana encontraram refúgio na cobertura dele, um lugar que, cada vez mais, se tornava o santuário de ambos. Às vezes me pergunto se complicamos demais nossas vidas, murmurou Rafael, enquanto observavam a cidade do terraço. Uma garrafa de vinho pela metade os acompanhava, junto com restos de um jantar simples que haviam preparado juntos. Juliana o estudou no crepúsculo. Havia uma nova linha de preocupação em sua testa, sinais sutis de cansaço ao redor dos olhos. Mas também havia uma paz nele que não existia antes. Como se, apesar de todos os novos problemas, ele finalmente estivesse em harmonia consigo mesmo. "Você se arrepende?" perguntou ela suavemente. Rafael virou-se para encará-la, surpreso com a pergunta. "De nós? Nunca." Ele pegou sua mão entrelaçando seus dedos aos dela, um gesto que se tornara natural, reconfortante para ambos. "De todas as decisões que tomei na vida, Juliana, você é a única da qual tenho absoluta certeza." Naquela noite, quando se amaram com a intimidade de quem já se conhece profundamente, havia uma nova intensidade entre eles, não apenas desejo físico, mas a conexão de duas pessoas que escolheram enfrentar tempestades juntas, que construíam algo real em um mundo de aparências. Depois, deitados na cama com a cidade cintilando além das janelas, Rafael traçou o contorno do rosto dela com dedos suaves. "Case comigo", sussurrou. Não era uma pergunta elaborada. Não havia anel ou encenação. Apenas a verdade simples de um homem que finalmente sabia o que queria. Juliana sentiu lágrimas nos olhos. "Tem certeza? Com tudo que está acontecendo, todos os problemas, especialmente com tudo que está acontecendo", respondeu ele. "Quero enfrentar cada dia, sabendo que você estará ao meu lado, não apenas como namorada ou parceira, mas como minha esposa. Quero construir um futuro com você, Juliana. Um futuro real, baseado em quem realmente somos, não nas expectativas dos outros." A simplicidade e a sinceridade do pedido tocaram Juliana profundamente. Não havia calculismo ali, nenhuma estratégia, apenas a verdade nua e crua de seus sentimentos. "Sim", respondeu ela, sua voz quase um sussurro. "Sim, eu me caso com você, Rafael Nogueira." O sorriso dele iluminou a escuridão e, quando se beijaram, era como se estivessem selando um pacto que transcendia o comum, o esperado. Uma promessa de autenticidade em um mundo de ilusões. Um ano depois, a chuva caía suavemente sobre a Avenida Faria Lima. Dentro do Jaguar, agora estacionado no mesmo local onde haviam se encontrado, Rafael segurava as mãos de Juliana. "Acredita que já faz um ano?" perguntou ele, observando as gotas de chuva no para-brisa, muito mais gentis do que a tempestade daquela noite fatídica. "Às vezes parece que foi ontem", respondeu ela, acariciando o anel de casamento em seu dedo, uma peça elegante com uma safira azul cercada de pequenos diamantes. "Outras vezes parece que sempre estivemos juntos." O Grupo Nogueira havia sobrevivido à tempestade midiática. As ações, após uma queda inicial, recuperaram-se gradualmente quando os resultados do novo programa de compliance começaram a
aparecer. Funcionários mais motivados, ambiente de trabalho mais saudável, até mesmo um aumento na produtividade. Tudo isso se traduziu em números positivos que agradaram até os acionistas mais céticos. Gustavo Mendonça tentou processar a empresa como previsto, mas recuou quando percebeu a quantidade de evidências contra ele. Acabou aceitando um acordo extrajudicial com cláusula de confidencialidade, desaparecendo do cenário corporativo brasileiro. O casamento de Rafael e Juliana, 6 meses após o pedido, foi uma cerimônia íntima em uma vinícola no interior de São Paulo. Apenas familiares e amigos próximos. Nada do espetáculo social que teria sido esperado do CEO de um grande grupo empresarial. Dona Cláudia, radiante, declarou ser o dia mais feliz de sua vida desde o nascimento do filho. "Sabe o que mais amo em você?" perguntou Rafael, trazendo Juliana de volta ao presente. "Sua capacidade de ver além das aparências, de enxergar quem eu realmente sou, não apenas o que o mundo esperava que eu fosse." Juliana sorriu, inclinando-se para beijá-lo suavemente. "E eu amo sua coragem. A coragem de mudar, de enfrentar seu próprio mundo, de arriscar tudo pelo que acredita." Rafael ligou o carro, mas antes de partir, olhou mais uma vez para o local exato onde havia encontrado Juliana lutando com o pneu furado. "Às vezes, o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar", murmurou, repetindo as palavras que havia pensado naquela noite tempestuosa. "Mesmo quando achamos que estamos perdidos", completou Juliana, como se pudesse ler seus pensamentos. O Jaguar afastou-se lentamente, deixando para trás o local que havia mudado suas vidas. Pela janela, São Paulo desfilava, imponente, desafiadora, bela à sua própria maneira, como a vida que haviam escolhido juntos. No banco traseiro, uma pasta continha os planos para a nova Fundação Nogueira, um projeto que usaria recursos do grupo para criar oportunidades educacionais para jovens de baixa renda, especialmente meninas interessadas em carreiras corporativas. A primeira presidente da fundação seria Juliana, que havia decidido deixar sua posição de diretora para se dedicar integralmente ao projeto social. "Acha que estamos prontos para isso?" perguntou ela, referindo-se tanto à fundação quanto ao outro grande projeto que estavam planejando: um filho, uma família própria. Rafael entrelaçou seus dedos aos dela mais uma vez, um gesto que havia se tornado sua maneira silenciosa de dizer: "Estamos juntos nisso. Juntos estamos prontos para qualquer coisa." Enquanto o carro avançava pela avenida, a chuva começou a diminuir, e um raio de sol teimoso rompeu entre as nuvens, como um lembrete de que, após cada tempestade, sempre existe a possibilidade de um novo começo. "Sabia que a primeira vez que realmente me apaixonei por você foi quando provou meu café com canela", comentou Rafael com um sorriso. "E eu me apaixonei quando vi você trocar aquele pneu debaixo de chuva, todo encharcado naquele terno caríssimo", respondeu ela rindo. Pequenos momentos, escolhas aparentemente insignificantes, um homem que decide parar para ajudar uma desconhecida numa noite chuvosa, uma mulher que mantém sua dignidade mesmo nos momentos mais difíceis. E assim, de coincidências e decisões, de coragem e autenticidade, constrói-se uma história de amor verdadeiro, um amor que transcende aparências e expectativas, um amor que transforma não apenas os amantes, mas todo o mundo ao seu redor. Fim da narrativa.